Olá, boa tarde. Ô, Bruno, você tem um passador aqui para você me arrumar, cara? Que aí fica mais fácil para mim aqui. Se eu preciso conectar. Vamos lá. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Joia, beleza? Bom, eu sou o professor Sandeco Macedo, sou professor do Instituto Federal de Goiás, sou embaixador da Campus Party e responsável pela Campus Party em Goiás. E eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino inteligência artificial e nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre ChatGPT, criação de prompts e tudo mais, envolvendo algumas técnicas, né? Sobretudo sobre engenharia de prompts, beleza? Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Então hoje o que eu vou falar com vocês é uma mistura entre o ChatGPT e um algoritmo chamado algoritmo genético. Alguém vai falar de algoritmo genético aqui? Beleza, bem pouquinha gente, legal. Mas basicamente o que é algoritmo genético? É como houve a evolução, né, das espécies, foi por meio de combinação e mutação, entendeu? Então a gente vai fazer a mesma ideia, a gente usa isso na computação da inteligência artificial para treinar redes neurais, sobretudo para problemas de aprendizado por reforço, certo? Então, na verdade, o algoritmo genético é um algoritmo bem complexo de se aplicar, escrever e tal. Só que aqui com o prompt, a gente consegue, somente falando alguns comandos para ele, e como ele já conhece como funciona o algoritmo genético, o que a gente vai fazer é passar um problema para o ChatGPT, e ele vai nos retornar algumas soluções simples, e a partir dessas soluções simples, nós vamos combinar essas soluções e vamos fazer mutações genéticas nas soluções para esse problema, entendeu? Em uma série de evoluções de soluções. E no fim, a gente vai ter uma solução, digamos assim, vencedora para aquele problema que a gente está atacando. Então essa que é a ideia. Porque às vezes a gente tem um problema, não sabe como atacar aquele problema com a solução, basta a gente pegar uma solução sugerida de forma mais simples e evoluir essa solução com o algoritmo genético, beleza? Eu vou explicar bem com calma para vocês como funciona, então, o algoritmo genético, que é mais ou menos assim, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o problema. Vamos definir qual é o problema que a gente vai atacar aqui. A gente pode escolher um problema da galera aqui ou eu mesmo defino para vocês aqui, tá? Esse conteúdo que eu estou passando para vocês tem um vídeo, né, no meu canal, depois vocês podem acessar lá para ver, vou deixar um QR Code para vocês poderem ver aqui, tá? Sem problema nenhum. Mas inicialmente a gente define o problema e aí a gente vai passar esse problema para o ChatGPT conhecer o problema e nos dar algumas soluções simples e prévias, entende? Então ele vai entender, esse cérebrozinho é o ChatGPT. Então, ele vai entender esse problema, né, e vai nos dar soluções bem simples, certo? Soluções bem simples. E a partir dessas soluções, o que eu vou fazer é passar para uma entidade. Que nós vamos criar aqui, basicamente, duas entidades. A primeira entidade é uma entidade que é capaz de avaliar o quão boa é aquela solução para aquele problema que o ChatGPT deu. Só que essa entidade é o próprio ChatGPT, entende? Então, eu não sei se vocês já foram usar ChatGPT e o pessoal recomenda muito, olha, agora você vai ser um especialista em inteligência artificial, já viram isso? Isso é a definição de persona, tá? No nosso caso, nós seremos mais que uma persona ao mesmo tempo, trabalhando, tá? Vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer. Então, ó, o próximo passo aqui, então, vamos lá. Eu vou passar aqueles problemas iniciais para o que eu chamo de analisador, tá? O analisador vai olhar os problemas, tá? E ele vai ranquear qual é a probabilidade de sucesso de cada problema para resolver a solução, tá? Aí você pode perguntar assim, como é que ele calcula a probabilidade de sucesso dessa solução para esse problema? Nós vamos perguntar para ele e ele vai listar para você quais são os critérios que ele usa para resolver o problema, certo? Para aquela solução resolver o problema e para ele avaliar aquela solução. Ok? E a partir disso, ele faz um ranqueamento. Um ranqueamento das melhores soluções, certo? Então, inicialmente, como eu vou começar passando somente 3 soluções básicas,
o ranking vai ser dessas 3 soluções. Ok? Tranquilo, né? Só que o que acontece? Quando eu ranquear essas soluções, eu vou passar para um próximo perfil dentro do próprio ChatGPT, que vai ser o geneticista, tá? O geneticista, ele tem o trabalho de pegar o quê? Ele pega uma solução com outra solução, combina essa solução, só que a gente vai definir uma taxa de aleatoriedade nele. Quando a taxa de aleatoriedade vai ser definida entre 0 e 1, onde 0 é muito próximo à combinação das 2 soluções originais, e 1 é muito diferente. Assim, eu vou pedir para que ele tenha mais criatividade quando você misturar as 2 soluções e for recombinar geneticamente, fazendo a mutação, ele mude muito mais. Ou seja, então, vamos supor que as soluções que eu estou querendo são filhos, né? Então, alguns podem parecer mais com o pai e com a mãe, e outros podem parecer menos, entende? Eu acho que essa que é a ideia, né? A gente vai mudando, né? A evolução da espécie acontece dessa forma. Combina coisas bem diferentes para criar novas coisas, entende? Só que agora a gente vai usar aqui para criar ideias, né? Combinar ideias e criar ideias, beleza? Então eu tenho aqui meu laboratório, é o meu geneticista, tá? E eu vou mostrar como é que a gente define esse geneticista em termos de texto. Porque a gente tem que entender isso, né? ChatGPT só entende prompt, tá? Aí o próximo passo, o que é? Eu vou, a partir disso, né? A partir disso, ele vai criar uma população nova. Ou seja, começou com 3 lá, aí criou uma nova população, recombinou tudo isso, certo? Dessa população, onde eu terei aqui as 3 de entrada do ranking. Ele vai criar para a gente, eu defini 5 filhos. Mas você pode, inicialmente, definir quantas entradas você queira. Essa entrada da população de entrada pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000, tá? E as soluções aqui, ó, a combinação pode ser o número que você quiser. Eu estou dando um número pequeno para a gente poder ver, né? Senão, se eu colocar aqui 10 soluções aqui, eu não consigo ver nada, certo? Então, 3 de entrada com 5 filhos, eu tenho uma família aqui, né? De 8 pessoas, beleza? Certo? 8 pessoas. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar essas novas soluções recombinadas geneticamente e vou repassar para o analisador, ó. Entende? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se os filhos foram melhores que os pais. Entende? Se eles forem melhores que os pais, ele vai ranquear as soluções em 3 soluções novas, entende? Que pode ser algum original. Tudo bem. Se ela tiver um ranking alto, beleza. Se não, todas elas vão ser descartadas e somente 3 vão passar. Por quê? Aqui é exatamente a teoria da evolução das espécies, né? Somente os mais fortes sobrevivem, certo? E aí as 3 melhores soluções serão repassadas novamente para o geneticista de soluções, que recombina essas soluções aqui, melhores, certo? E faz mutações aleatórias dentro dessas soluções, e aí ele joga para uma nova população, e eu posso fazer esse ciclo quantas vezes eu quiser. E no ChatGPT, eu vou mostrar para vocês que eu posso criar um looping de repetição disso aí, e ele só me dá o resultado final, ó. Repita esse processo aí, sei lá, 20 vezes, não me escreva nada, e só me retorne no fim quem são as melhores soluções para mim. Ok? Beleza? Aí no fim de tudo, eu vou ter aqui então a solução vencedora, que eu vou aplicar ou as 3 melhores, certo? Eu vou ter uma solução que é a minha melhor solução para aquele problema. Tranquilo? Deu para entender alguma dúvida aí? Porque eu sou professor, então não tem jeito. Eu perguntar se a dúvida está na hora aí, certo? Se tiver pergunta, já pode fazer agora. Pode me interromper e fazer pergunta, tá? Beleza? Então vamos em frente. Passando aqui. Eu quero que vocês então baixem o prompt. Eu tenho 2 versões desse prompt aqui. Eu tenho uma versão que eu vou usar aqui agora. Uma versão para o GPT-4, tá? Plus. E tem uma versão para o 3,5, tá? Baixa, mas não executa, porque eu vou explicar primeiro, senão você não vai entender, pô. E tem uma sequência de execução aí, beleza? Senão você não vai entender. Aqui é legal que eu consigo me ouvir, bicho, ó. Minha voz tá legal, viu? Tá? Alô, Campus Party. Pegaram aí?
Posso continuar? Deu para ler? Aí atrás deu para ler? Deu, beleza. Então o prompt está aí, certo? Nesse GitHub que está esse prompt também, se você quiser, tem outros prompts lá. Tem um prompt Matrix lá, que é muito louco também, que eu coloco um professor e um aluno para discutir sobre um tema, eles vão perguntando e respondendo, é uma loucura. Certo? Então tem um cara de coisa legal lá. Posso ir em frente? Quem não pegou, depois eu posso voltar, no final tem o prompt de novo, tá? Então vou começar a explicar, tá? Agora textualmente falando, porque primeiro você precisa entender o seguinte, ó. Eu vou fazer uma solução com evolução genética, tá? Eu prefiro definir, eu preciso, nesse caso, definir personas. Quantas personas são? Analisador e geneticista, beleza? Eu vou usar delimitadores como técnica, tá ok? Vou mostrar a importância da delimitação. E eu vou usar placeholders. Placeholders dentro da engenharia de prompt é um lugar onde eu simulo variáveis. Certo? Eu simulo variáveis. Vamos lá então, ó. Por que eu defino personas dentro do ChatGPT? Vamos lá. Persona é o seguinte, imagina que eu tenho a minha rede neural, tá? Quando eu escrevo e eu treino a rede neural ela tem um conhecimento vasto, sobretudo as LLMs, né? Então, quando você vai pesquisar sobre alguma coisa, quando você define uma persona logo no início, o que você faz é o seguinte, quando você entra na rede, ao invés de você, a rede pergunta assim, para onde é que eu vou? Você está dizendo o seguinte, ó, vai por aqui, certo? Você é um analisador de soluções, ele já sabe que vai para cá. Ou então, você é um especialista em inteligência artificial que vai escrever uma rede neural, ele vai para cá. Ou seja, você reduz a quantidade de busca dentro da rede, entende? Eu sei que quase todo mundo usa persona aqui, mas não sabia que era por causa disso, né? Então a gente define persona, que é para a gente poder direcionar o conhecimento, né, dentro da rede, beleza? Então você define persona. Segundo passo aqui é o seguinte, ó, usar delimitadores. Por exemplo, é muito comum quando você vai usar um texto, certo? Por exemplo, esse texto aqui, né? Resuma o texto abaixo. Tá aí o texto abaixo. Qual é o texto abaixo que está aí? Aí tem mais um comando, detalhe, ó. Tem mais um comando aqui, ó. Eliste as entidades. Isso faz parte do texto ou não? Faz. Tá para baixo. Aí é um problema. E tem um detalhe, né? Eu não posso dizer assim, ó, eu estou escrevendo, lê esse texto aqui, depois lê aquele texto lá, combine com aquele de cá, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho como dizer, abaixa, o bicho vai-se embora. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar delimitadores, é uma técnica. A técnica é essa, ó. Eu simplesmente posso inserir, né, nesse caso, ó, chaves, certo? Chaves, e dizer para ele, ó, resuma o texto delimitado por chaves. É muito mais claro para o ChatGPT ele entender aonde está a ação que ele vai fazer, certo? E aí liste as entidades encontradas. Faz mais sentido, né? Beleza? Faz mais sentido usar delimitadores. Seus delimitadores podem ser qualquer coisa, tá? Você pode colocar 3 sinais de menos e colocar, ó, tá entre os sinais de menos. Certo? Pode usar à vontade. Eu gosto muito de uma técnica e recomendo vocês usarem muito. Tags, como se fossem tags HTML. Tipo assim, ó. Vai lá. Agora foi. Por exemplo, eu coloco o texto dentro de text/text. E digo para ele, ó, resuma o texto delimitados pelas tags text/text. E depois encontra as entidades. Mas qual a diferença? Qual é a vantagem de usar tags ao invés de usar chaves em um prompt? É porque nas tags eu posso usar mais que um texto separado do outro, entende? E eu posso dizer, ó, leia o texto 1, não sei que eu tenho a tag texto 1, leia o texto 1 e depois reescreva o texto 1 de acordo com o estilo de escrita do texto 2. Entendeu? Então você separa os dois textos em 2 tags, e aí o texto 1 é o que eu quero fazer. Quantos minutos? 15? Ah, então tá bom. Assustou, pô. Eu vi 5, mulher. Então, leia o texto 1, reescreva o texto 1 de acordo com o estilo de escrita do texto 2. Certo? Eu tenho 2 textos, não é? Se eu usar chaves,
fica meio estranho, né, de você encontrar quem é quem. Tá, beleza, eu posso colocar chaves, colchetes em um, né, e dizer, olha, reescreva o que está em chaves e o estilo de colchetes. Mas se você tiver 3 textos, se você tiver 4, isso vai crescendo cada vez mais. Então eu acho mais interessante usar tags. Até quando você vai programar, você pode programar em Python para comunicar com o ChatGPT, né? Você pode fazer um loop e ir passando os numeradores, né? Denominando quem é cada texto, quem é cada informação que vai entrar ali, certo? Deu para entender? Então eu vou usar muito essa técnica aqui, tá? Eu estou justificando aqui. E outra coisa é os placeholders. Placeholder é um negócio bacana, eu não sei se vocês já usam isso. Quem usa placeholder que levanta a mão? Sabe o que é placeholder, né? Placeholder basicamente é o quê? É um lugar onde eu armazeno coisas, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que ele armazene, por exemplo, vamos supor que eu defini nesse texto aqui, que eu vou mostrar para vocês, o geneticista. E aí eu armazeno ele dentro do texto. E aí depois, num prompt final, o prompt mestre e tudo, né? Ó, use o geneticista dentro de geneticista e faça tal coisa. Que aí eu não preciso ficar repetindo o texto geneticista toda vez, sacou? Porque eu não vou ter que fazer o loop, e eu tenho que fazer uma hora o ChatGPT é analisador, não é? Aí ele analisa e ranqueia, certo? E outra hora ele vai virar o quê? Geneticista, né? Aí ele cria as melhores soluções. Mas o analisador, ele guarda somente as melhores soluções em um placeholder chamado melhores soluções. É uma variável, digamos assim. E o geneticista vai guardar 8 soluções em outro lugar chamado soluções, entende? Que aí depois o analisador pega e recombina. Beleza? Vou mostrar isso acontecendo. Vamos lá então, ó. Vou começar então aqui, ó. O prompt começa assim. Agora vocês podem olhar o celular de vocês, mais ou menos, está mais ou menos parecido. Só que essa parte aqui está lá embaixo. Pode ver, o que o analisador eu coloquei em cima, né? Então eu tenho o costume de primeiro colocar tudo que vai ser definido, como se fosse include, sabe? Você vai incluindo funções antes. Você sabe, escrever no Python, aí você tem funções. Que quer ou quer não, esse analisador e esse geneticista, eles são meio que funções, né? Você vai chamar um, chamar outro, chamar um, chamar outro, passa dados, recebe dados, passa dados, recebe dados, sacou? Mas a sequência da main vai ser essa aqui, ó. Carregue as habilidades em analisador e armazene no placeholder perfil analisador, beleza? Então, analisador vai ter um texto, estão vendo isso aí? Vira o texto do analisador aí, certo? Tá no perfil que vocês baixaram, no prompt que vocês baixaram. Ele vai carregar toda essa definição do analisador e colocar aqui dentro. Depois carrega as habilidades do geneticista e coloca lá dentro. Identifica o problema dentro de problema. Você viu que eu preciso de 3? Lembre-se dele, tá? E você armazene, faça uma breve descrição do problema em 3 palavras. Eu preciso de um nome para ele. E coloque em problema, que a gente vai executar ele aí. Certo? Depois, crie 3 soluções. É a entrada, lembra de 3 soluções de entrada? 3 soluções simples, tá? Para o problema. E coloque essas 3 soluções dentro do placeholder soluções. Certo? Dúvida? Fácil. Se tiver dúvida e não der tempo, depois você pode ver no vídeo no YouTube, está exatamente assim, tá? Essa explicação. Beleza? Vamos para frente então, ó. Analisador, o que ele faz? Ele é um consultor. Aí agora vem a persona, ó. Você é um consultor do problema, que avalia soluções em soluções. Fica bem doido, né? Mas quem programa é normal isso aqui, beleza? Aí, para cada solução, para cada o que é? Um loop, né? Eu tenho um while aí, beleza? Consegue ver a programação? Para cada solução, em ordem decrescente, né? De sucesso, faça. Ó, anote o nome da solução, que eu quero ver. Certo? Determine a probabilidade de sucesso. Essa aqui é do caralho, né, bicho? Porque como é que eu vou nessa porra dessa probabilidade aqui? Eu tenho que fazer um cálculo do cacete lá, entendeu? E ele determina, e você pode perguntar para ele quais são os critérios de probabilidade de sucesso que ele vai te dar. Resuma as falhas e problemas lógicos da solução, ou seja, ele vai trazer para mim tipo uma matriz SWOT, entendeu? Ponto forte, fraco. Avalie brevemente os prós e contras. Se houver, limpe as melhores soluções, porque ele está criando, né? Ele está avaliando as melhores, certo? Então não pode ter. Se eu tiver melhor anteriormente, ele tem que limpar para colocar nova, certo? Não é isso? Depois transfira 3 soluções com maior probabilidade, porque ele pode receber 10 soluções aqui. Eu só quero que aqui dentro tenha 3.
Mas todas as 10, 8, 9 mil estão em soluções. É como se fosse um vetor de soluções, certo? E um vetor de melhores. Eu tinha pensado no ChatGPT assim? Hã? Ou só resuma esse texto para mim que eu quero pegar professor. Entendeu? E aí, ó, traz as suas probabilidades. Esse aqui é o analisador, beleza? O próximo é o geneticista. Ó. Como geneticista de soluções, você combinará e mutará soluções armazenadas em soluções. Então ele vai receber as soluções, certo? E vai fazer a mutação. Aí esse processo, ele é similar à mutação genética. Ele sabe como é que é essa mutação, certo? Onde a população de soluções é fornecida. A mutação pode ser sutil, lembra, eu falei aqui, ó, pode ser sutil ou radical. 10 minutos, já vi. Vou falar pro pessoal, não pode dar 30 minutos para mim não, velho, é muito pouco. Baseado na aleatoriedade. 0 e 1, duas casas decimais, que orientam o quão similar ou o quão criativo é a solução, beleza? E aí eu vou dizer para ele evitar sequências regulares, tipo assim, porque ele começa com um número aleatório 0,20, depois ele ia para 0,40, depois ele ia para 0,60. Aí eu falei, porra, é essa, mano? Não quero isso não, eu quero que ele vá a 95, depois ele desce para 10, entendeu? Depois ele vai lá para 0,80, depois ele desce para 0,5. Eu quero que ele faça da loucura mesmo, não quero que ele faça certinho não. Certo? Falei para ele, não seja regular na aleatoriedade, né? Seja quebrado. Depois ele faz o quê? Combina tudo, gera novas soluções filhas, usando a combinação e mutação genética das soluções. Aí você vai indicar, eu quero que ele imprima a nova solução, mas qual foi o nível de aleatoriedade que ele criou para aquela solução, certo? E aí eu transfiro em melhores soluções as soluções filhas do passo 1, certo? Que eu tenho as melhores soluções são as soluções anteriores, certo? Que são os pais. Não é isso? Eu vou juntar com os filhos, certo? E aí está tudo armazenado em solução final. Que isso aqui vai ser passado lá para o analisador de novo. Ele vai fazer o loop. Beleza? Ok? Por isso que eu mostrei o gráficozinho primeiro, porque só mostrar no texto, pô, você fica assim, que diabo esse cara tá fazendo, velho? Não é? Aí aqui, ó, é o problema, a galera que escolhe. Cuidado do problema que vocês querem escolher, pô. Certo? Vamos lá em frente, ó. E aí no final, eu vou alternando esses dois comandos, ó. Use um, use outro. Use um, use outro. São prompts, né? Ou eu posso colocar os dois, colocar um loop e dizer assim, ó. Repita tantas vezes esses dois aqui para achar a solução. Dúvida? Tranquilo? Vamos fazer? Vamos fazer então. Vamos fazer. Como o tempo está muito curto, o que eu vou fazer? Vou simplesmente copiar aqui o prompt. Eu estou pegando o prompt da versão 4, tá? Qual vai ser o problema? Eu tenho um problema, vou colocar aqui um problema. Eu tenho um problema que eu estou tentando resolver esse problema já faz um tempinho. Como eu tenho um canal, e é um canal da área de tecnologia e inteligência artificial e tal, o meu público feminino ele é muito pequeno ainda. Eu estava com 96% de homem. Falei, ah, meu Deus, catinga de cueca, né? Canal fedido de cueca da porra. Agora ele já caiu mais, ele está com 80 e tantos por cento, certo? Já deu uma caída. Porque eu apliquei essa técnica e fui fazendo algumas coisas bacanas, certo? Então eu vou passar o mesmo problema para ele. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, eu tenho um canal de tecnologia e o público do feminino é pequeno e tal, eu quero resolver esse problema. O que ele vai dizer, tá? Vamos lá então, ó. Deixa eu só duplicar aqui a minha tela, porque ele está ali só passando essas coisas, né? Aí, beleza. Duplicadinho. Então o problema vai ser aqui em cima definido, ó. Eu tenho a definição do analisador que eu mostrei para vocês, a definição do geneticista, certo? O problema. Aqui a gente vai descrever o problema, ó. Vou descrever. Então o problema vai ser o quê, ó? Aumentar o público feminino em um
em um canal do YouTube sobre inteligência artificial. Esse foi o mesmo problema que eu coloquei no vídeo. Aí ele vai executar os passos, ó. Consegue ver aqui a função, uma função, né? Outra função, uma entrada global, certo? E aqui, amém? Muito parecido, né? Só que escrito em texto. Beleza? Vamos em frente então, ó, vamos ver o que ele vai dizer. Vai, vamos queimar. Agora vai. Carregou o perfil analisador. Carregou o perfil de geneticista. Tá só dizendo o que é, né? Beleza. Criou os placeholders, os espaços onde vai armazenar as informações. Ele já colocou atração do público feminino. Foi 3 palavras, né? Ele colocou. Agora ele vai definir algumas soluções, ó. Ok. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou executar então aqui essa parte do prompt, ó. Eu vou analisar essas soluções, certo? %60 de probabilidade, tem a falha. Pós e contra, certo? Diz por que é contra, o porquê que o contra... É toda uma lógica, é legal pra caramba como ele fala. 5 minutos, tô terminando. Galera, não vai dar tempo de pergunta não, tá? Depois, se vocês quiserem me perguntar por aqui, a gente faz. Vai trazendo outra, já é boa, 80%, né? Comparando as soluções. Essas são as 3. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar, certo? Vou usar a parte genética. Então eu vou voltar aqui, ó. E vou dizer para ele o seguinte, ó. Agora use o perfil geneticista para criar as novas soluções usando engenharia, usando o algoritmo genético. E aí ele começa a misturar. Ó. Aleatoriedade 72%, né? Aqui 65%. 58%. E ele fala de como foi que ele combinou, né? Entende? Ele só peguei de 1, de 3 e combinei aqui. Mas ele combina e dá uma mudada, certo? Quando faltar 1 minuto, me avisa. 1 minuto, você me avisa. Beleza? Agora o que eu posso fazer? Eu vou pegar eu vou ter que passar para o analisador, né? Para o analisador verificar e tal. Então vamos fazer isso de novo. Aí eu vou fazer um looping, já. Para a gente rodar, ó. Passo para o analisador, ele vai dizer para mim qual é a probabilidade agora, quais são os melhores. Do que ele gerou, né? Tá, probabilidade de sucesso 80. Tem um de 80 ali, a gente já tinha um de 80 e tal. Vê se alguém melhora aí. 75. Depois vocês leem com calma isso aí. 60. Não foi legal. 70. 55. Foi bem ruim essa, né? Bem ruim. %70. A tendência é que quando você repete bastante, que você vai combinando, a tendência é que essa probabilidade de sucesso ela suba. Igual na genética mesmo. Os mais fortes vão prevalecendo e você vai combinando os mais fortes, vai criando, gera mais fortes. Aí você combina e vai gerando mais fortes. 1 minuto, beleza então. Por final, ó, eu vou só demonstrar aqui como é que você pode fazer essa repetição. Você pode usar aqui, ó. Eu tenho o looping, né? Onde eu tenho aqui
ver aqui. Deixa eu só voltar aqui um. Esse prompt evolutivo. Você vê que no 3,5 aqui tem. Eu esqueci de colocar o texto da repetição. Não. Aqui, ó. Repita. Ele vai repetir. Ele vai usar as duas. Eu queria escrever aqui, era... Repita 20 vezes o loop delimitado por loop. Não me dê nenhuma saída. Mas me dê somente o resultado final de quais são as melhores soluções, entende? Então você pode colocar 20 vezes, 100 vezes, 50 vezes, quando você quiser, ele repete, repete, repete. No final você vai ter uma solução cada vez mais aproximada de 100%, beleza? Beleza? Tempo acabou. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todo mundo aí. Valeu.